Muito bom dia! Mais uma semana começando. Hoje, segunda-feira, dia 18 de março de 2024, e junto com ela, mais uma Business Call também. Esse é o nosso alinhamento semanal, onde a gente traz novidades e insights que a gente vê no mercado corporativo e fazemos links poderosos com o nosso trabalho de consultoria de imagem. Hoje a Business Call tá especial porque ela traz um pouco do que a gente viu no SXSW, o evento que aconteceu em Austin agora, na no estado do Texas, nos Estados Unidos, que aconteceu do dia 8 ao dia 16 de março. Por lá, muitos entusiastas, futuristas, inovadores, empreendedores que adoram falar sobre tendências para o futuro e sobre comportamentos e atitudes que vão mudar e moldar as nossas ações para os próximos dias, meses e anos. Então, o que a gente vai ver hoje aqui, eu trouxe três temas muito legais para a gente falar. São coisas que possivelmente a gente vai continuar escutando muito. Lembrando que tendência a gente sempre pensa lá para frente, mas quanto antes a gente se conecta, a gente toma conhecimento delas, melhor a gente pode se ajustar e se adaptar para o nosso trabalho. Então, o que que a gente vai falar hoje, tá? Eu trouxe três temas muito interessantes que eu li e que eu gostei de pessoas que eu acompanhei que tiveram por lá, que é futuro do trabalho, generalistas criativos e geração T, um termo novo aí que faz muito sentido. Então, como eu sei que vocês adoram fazer essas conexões junto comigo, vamos falar um pouquinho sobre esses três temas, entender o que que a gente pode trazer e absorver aqui para a gente, para o nosso trabalho. Bom, então um dos grandes temas lá no SXSW foi o futuro do trabalho. Eu trouxe para cá os comentários de uma das pessoas que eu acompanhei por lá, que é a Renata Rivetti, que é fundadora da Reconnect, que fala de felicidade no trabalho, Happiness at Work. Ela disse uma coisa que parece que foi unânime entre as pessoas que eu vi por lá e que participaram, é que o mundo, da forma como a gente conheceu, ele não existirá mais muito em função da tecnologia e da inteligência artificial, que foi o grande tema e a grande bola da vez, é para onde a gente tem que olhar. Sobre o futuro do mercado de trabalho, ela diz que flexibilidade é a palavra do momento, e muito pelo regime híbrido de trabalho e também pelos horários que as pessoas estão fazendo, que são horários, digamos, mais flexíveis. A gente já não trabalha mais, ou muita gente não trabalha mais aquele horário de entrada e saída, e sim ela ajusta o seu trabalho para fazer uma entrega. Ela diz que não tem outro caminho, que a gente tem que aceitar a inteligência artificial e usá-la a nosso favor. Sem dúvida, a inteligência tem muitos benefícios. Então, se ela pode nos ajudar de forma inteligente, a gente vai acabar parando de fazer coisas triviais, né? E aí vai fazer com que a gente use essa tecnologia a nosso favor e a gente tendo tempo para o que de fato importa. Sabe aquela história de achar que produtividade está relacionada a horas de trabalho ou ao número de reuniões que a gente faz no dia? Então, isso vai acabar, porque com a inteligência artificial a gente vai trabalhar menos, mas vai trabalhar menor. Isso é uma das razões, inclusive, para a adoção da jornada de trabalho de 4 dias, né? Da semana de trabalho de 4 dias. Hoje, atualmente, são 5, mas em alguns países aí já está se adotando a semana de 4 dias. Inclusive, a Renata é uma das consultoras que participa da implementação dessa jornada aqui no Brasil. Então, ela entende muito bem desse assunto, ela acompanha o piloto dessa implementação. Então, a forma de trabalhar nunca mais será a mesma, e com a inteligência artificial, a gente vai evoluir a cada 5 anos, o que antigamente a gente demorava 100 anos para evoluir. Então, a velocidade é rapidamente absurda aí. A gente vai trabalhar de forma mais inteligente e vai mensurar resultado e não hora trabalhada. A Renata também destaca o papel das lideranças, que agora passa por uma reformulação. Não vai mais existir aquele líder só técnico, focado em resultados. Agora é o papel também desse líder a criação de um ambiente seguro, e aí psicologicamente falando, então não só seguro fisicamente, seguro psicologicamente para essas pessoas. Então, é um ambiente que ele tem que envolver uma escuta mais ativa, ele tem que proporcionar mentorias individuais e tem que ajudar todo o time, todas aquelas pessoas a se desenvolverem. Não é só um líder-chefe, é sim um líder que caminha junto e dá ferramentas e tem atitudes e comportamentos voltados para esse desenvolvimento.
E por fim, a Renata fala também da geração Z, que é um assunto super comentado. Acho que se a gente pegar todas as business calls que eu fiz, em algum momento a gente trouxe a geração Z para ela, porque é de fato uma geração que está mudando também a forma de trabalhar. Tá? Eles estão transformando o mercado de trabalho. Muita gente ainda torce o nariz para algumas atitudes e comportamentos dessa geração, mas a verdade é que essas pessoas elas estão trazendo questionamentos mais corajosos, elas estão brigando pelos seus valores e dando a real sobre a nossa flexibilidade aí de trabalho. Então, o que que a gente tem que fazer, que ela diz? A gente tem que ajudar essa geração ao invés de abandoná-los ou criticá-los, porque elas têm muito a nos ensinar. E nós também temos que ensinar a eles. Então, a gente tem que andar de mãos dadas. Então, vamos prestar atenção nessas questões, a questão da produtividade do trabalho, a questão de trabalhar menos, mas trabalhar menor, e trazer a inteligência artificial aí como uma aliada e não como uma vilã que vai roubar os empregos ou o mercado de trabalho dos humanos. Um outro assunto que veio, e aí traz um termo que eu achei bem interessante, que são os generalistas criativos, tá? Foi um tema trazido pelo Ian Bearcraft, onde ele afirma que não estaremos mais limitados a uma única especialização ou domínio quando o assunto é trabalho ou profissão. Então, é como se a gente não fosse mais ter um só ofício, tá? Um só talento, um só emprego, só uma linha, só uma coisa em que a gente é especialista. É como se isso não vai mais, é como se isso não fosse mais acontecer, tá? E por que que ele fala isso? Ele fala que a inteligência artificial, assim como falou a Renata, é ela que vai dar conta dessas tarefas rotineiras e repetitivas. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai expandir a nossa capacidade criativa, a gente vai ir além desses limites tradicionais e passar a atuar em diversos projetos e diversas tarefas. Então, ele fala que é uma mensagem de otimismo e positividade, né? De novo, não é mais aquela vilã que vai roubar o trabalho de ninguém, porque a gente vai se aprimorar, né? Liberando o espaço para que a gente possa ser mais criativo e criar cada vez mais. O Tiago Winkler, numa matéria que eu li, ele traz a seguinte frase: seremos menos construtores e mais modeladores do nosso trabalho. É como se a gente parasse ele de colocar a mão na massa, de fazer um trabalho braçal, para pensar intelectualmente, moldando, trazendo novas ideias, para dar um outro olhar de como pode funcionar melhor o nosso trabalho. As nossas habilidades, elas vão ser amplamente potencializadas pelas tecnologias, porque as tecnologias vão nos ajudar, e aí a nossa demanda vai ser criativa para solucionar aquele problema, tendo a tecnologia um suporte para essas coisas mais triviais. Por isso, então, generalistas criativos é o que todos nós seremos, e não só um profissional de uma coisa só. E para finalizar, o outro tema que a gente também volta a falar de geração, mas que não é mais a Z, e sim geração T. A futurista Amy Webb, a palestra dela é uma das palestras mais esperadas do festival, tá? E realmente deu o que falar porque ela trouxe esse conceito de geração T. O que que ela diz? Ela diz que o momento que a gente está passando agora é de forte transformação tecnológica, tá? E que nos faz compreensíveis como uma geração só, que ela chama de geração T, que é o T de transição. Então, ela fala o seguinte, que tudo que está acontecendo, todas as gerações que a gente divide em baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, está todo mundo junto passando pela mesma transformação e pela mesma transição. De novo, o mundo ele está mudando tanto, mudando rápido, que aquele mundo que a gente conheceu lá atrás, ele não vai existir mais. E que está todo mundo no mesmo barco. Então, para a gente que adora esse tema, que sempre diferencia a geração, né, com as idades, com os comportamentos, com as atitudes de cada uma delas, ela propõe esse pensamento da gente pensar agora como uma geração só, todas passando pelo mesmo desafio e indo na mesma direção. Ela fala que a gente tem que pensar coletivamente, tá? Porque tá todo mundo passando por algo muito importante que faz da gente só esse grupo único. Então, todo mundo vai ver essa transição grande e aí, a gente pensando como sociedade consegue dar esse salto de inovação de uma forma mais ética, mais responsável, enxergando, né, e fazendo parte dessa mudança, independentemente de qualquer idade.
Ela fala que é algo tão abrangente e que moldará a existência humana, assim como aconteceu quando surgiu a eletricidade ou a máquina a vapor, por exemplo. Então, um grande marco. O desafio é para todos e a gente precisa que esse avanço seja focado em ações coletivas como sociedade, para a gente atuar com responsabilidade e ter regulamentações claras, né? Com apoio mútuo diante de todas essas incertezas. Então, em vez de a gente ficar falando, ah, é a geração que fez isso, fez aquilo, é momento da gente junto falar o que que a gente vai fazer com esse futuro que está vindo, como que a gente vai moldar esse futuro para que ele seja de fato realmente importante e benéfico para todos nós. Tá bom? E agora vamos fazer os links aqui com a consultoria de imagem. Então, tudo que a gente viu falando da força, né, do futuro do mercado de trabalho, tá, dos generalistas criativos e também da geração T, eu trouxe aqui uns tópicos que eu vou deixar aqui para vocês como uma reflexão para a gente pensar, tá? Quando a gente fala então do formato de trabalho, né, o impacto que isso vai ter no nosso guarda-roupa, na nossa forma de vestir, quando a gente muda de ambiente, a gente está indo para um formato híbrido, quando a gente agora trabalha menos, tá? Entregando mais, mas trabalha de uma forma mais inteligente, ou então só tem uma rotina de trabalho de 4 dias na semana. Qual o impacto que isso vai ter no nosso guarda-roupa, por exemplo, onde a gente passava muitas e muitas horas trabalhando 5 dias na semana e agora isso não vai acontecer? Para a gente pensar, inclusive, para os nossos atendimentos aí de imagem profissional e de imagem pessoal também, em termos de guarda-roupa. Quando a gente fala ali de liderança, né? Lembra que o líder agora ele também tem que proporcionar um ambiente não só de cobrança de resultado, mas também de psicologicamente seguro, né? Ter a escutativa, trazer os liderados ali para um desenvolvimento em conjunto. Como que a gente pensa nesse visual do líder que deixa de ser o chefe e passa a ter esse novo posicionamento? Quais são as mensagens visuais desses líderes? Como que eles vão se posicionar e que mensagens eles vão transmitir com a aparência, o comportamento, as atitudes? Também uma coisa legal para a gente pensar. Quando a gente vira generalista criativo, né? Quando para de existir aquele termo profissão e a gente é demandado criativamente, tá? Essa definição, talvez, da profissão, ela não vai mais existir. Como que a gente também trabalha essas mensagens visuais do cliente, do profissional que procura a gente como consultoria de imagem? Então, se os talentos e as profissões elas vão deixar de ser tão definidas e todos nós vamos passar a ser grandes criativos, como que serão essas mensagens? Que tipo de imagem eu vou transmitir como profissional? E para a geração T, tá? Se antes a gente tinha muito claro o visual de uma geração, a gente sabia identificar ali quem era a geração X, quem são os baby boomers, né? Como se vestem os milênios, os famosos milênios, a geração Y. Agora que a gente coloca todo mundo numa mesma geração que tem que se unir, né? Se somos ou seremos de fato uma só geração, quais são essas mensagens e posicionamentos comuns a todos nós que a gente está aí buscando para fazer um futuro ainda melhor? Deixo essas reflexões aqui com vocês e depois quero que vocês também leiam as matérias que eu vou trazer sempre aqui na descrição do nosso vídeo. Eu coloco o link e as fontes de onde eu tirei essas inspirações e essas informações para a nossa Business Call. E vou deixar um super recado, porque hoje a gente, às 19h30, tem uma live especial no meu Instagram, que é uma live sorteio. Quem assistiu o evento 2024 e a imagem profissional já está sabendo e possivelmente está esperando a abertura das inscrições no nosso curso Conquistando o Mercado Corporativo. É o curso que vai te ensinar, te dar ferramentas, te atualizar e aprimorar as suas habilidades para atuar no mercado corporativo da consultoria de imagem. Se você ainda não assistiu o evento, corre que você tem ainda hoje para assistir e acompanha a nossa live, porque eu vou fazer o sorteio de um acesso integral, uma bolsa integral, e vai ser para quem estiver lá ao vivo com a gente. Então, hoje às 19h30, eu te vejo no meu Instagram. Te desejo uma semana incrível, excelente, muito produtiva, com horas de muito trabalho, mas também horas de muito descanso, lazer e equilíbrio mental e emocional, que a gente não pode se esquecer disso. Viram aí o que o SXSW falou? Então, corra lá e se informe ainda mais sobre essas tendências que, de fato, vão mudar o futuro aí do nosso trabalho. Segunda que vem tem mais Business Call.
Beijo e muito obrigada por ter ficado aqui comigo mais uma vez. Tchau, tchau.